Muito bem, show de bola! Jadson Berta aqui na área. Estamos começando aqui mais uma apresentação. Nessa apresentação, eu quero explicar em detalhes os bastidores do funil de vendas com cloud, o funil com um e-book utilizando o cloud, tá? Então, nos próximos minutos, nos próximos instantes, você irá aprender exatamente o exato passo a passo, quais as etapas para criar um funil de vendas utilizando o e-book e sendo criado a partir da ferramenta de IA chamada Cloud. Beleza? Combinado? Primeiro de tudo, vamos lá, né? Seguinte, primeiro de tudo, o que é importante de entender, o que é que você precisa entender como premissa, como primeiro passo, antes de criar o seu funil com e-book utilizando inteligência artificial. Primeiro de tudo, quais as etapas que envolve um funil de vendas com e-book, tá? Quais as etapas? Então, o funil de vendas com e-book, ele envolve 4 etapas. Etapa número 1, o próprio livro, ou seja, o próprio e-book. Então, você precisa ter um livro, o e-book, como principal fonte ali de principal elemento do funil. Produto, o ativo digital, o ponto de partida de tudo. Então, o livro é o principal ponto. Por quê? Porque o livro vai definir o cliente, o livro vai definir as vendas, o livro vai definir exatamente o processo de distribuição, ou, em outras palavras, o que eu vou falar na presença online. Então, assim, livro, ponto de partida de tudo. Tá fazendo sentido? Livro é o ponto de partida de tudo, tá? Segunda etapa do funil é o... Vou colocar aqui como página de vendas, mas é a própria carta de vendas. Eu gosto de usar um modelo de carta de vendas, ou long sales letter. Long sales letter, né, que é o modelo de carta de vendas que ficou muito conhecido ali no que ficou muito conhecido nos Estados Unidos, né? O modelo de Long Sales Letter, que é uma apresentação de venda mais completa, uma apresentação de vendas mais detalhada. Tá ficando claro? Então, primeiro ponto, primeiro pilar, primeiro elemento do funil de vendas com e-book é o próprio funil, é o próprio livro. Segundo ponto, uma página de vendas. Você precisa ter uma apresentação de vendas do livro. E na apresentação de vendas, tem a cópia do livro, tem a descrição do produto, ou seja, tem toda uma argumentação central você para você vender ali o seu livro. Tá fazendo sentido? Tá ficando claro? Posso avançar aqui? Pilar número 1, livro. Segundo pilar, página de vendas, tá? O pilar número 3 é, de fato, as copies, tá? As copies para a divulgação do livro, para a venda do livro em si. Então, aqui, você vai precisar de argumentos para vender, você vai precisar de copy, você vai precisar de conteúdo para vender o seu livro. E aqui, então, vai entrar o quê? Copy para Instagram, copy para e-mails, se você tem base, tem lista de e-mails, copy para anúncios, anúncios. Então, assim, aqui é a copy que você vai utilizar para distribuir, para divulgar e para conseguir vender o seu livro. Vai precisar ter um acervo, um pacote de copy para fazer essa divulgação. Tá legal? Tá fazendo sentido aí? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Ponto número 1, livro. Segundo ponto número 2, página de vendas. Ponto número 3, a copy
de vendas do livro, tá? E, por último, não menos importante, você precisa ter aí a estratégia. A estratégia aqui envolve o momento, ou seja, o feeling, envolve a construção das etapas com IA, no caso, o cloud, tá? Então, sempre que você vai pensar em funil de vendas, você tem que pensar nessas 4 etapas. Beleza, eu preciso de um produto, eu preciso de uma apresentação desse produto. É ali, imagine que você tem uma mensagem, você precisa envelopar essa mensagem, tá? E você precisa distribuir essa mensagem. Então, é mais ou menos isso. O livro é a sua mensagem, a página de vendas é o envelope que você vai apresentar essa mensagem e a copy é ali a maneira, o meio que você vai apresentar essa mensagem, tá? Então, assim, você precisa dominar, você precisa ter em mente que você precisa desses 4 elementos. E, por último, a estratégia de vendas, que é o que vai nos guiar ali pelo todo o processo, pelo processo completo de vendas, tá? Desde a definição do tema até a notificação de vendas do livro. Show de bola? Então, partindo desse princípio aqui, o que é que a gente vai precisar fazer? O livro. Então, o livro é a peça fundamental do seu funil de vendas com e-book. Beleza? Então vamos lá. Quando se trata de criação de livro, o que é importante entender? Quando se trata sobre criação de livros, o que é importante você entender? Na parte de criação de livros, você precisa entender da estrutura mestre. Vou dividir aqui dividir em 2 pilares, tá? Pilar número 1, definição da brecha de mercado. Pilar número 2, estrutura mestre do livro. Então, aqui, você precisa entender esses 2 momentos da criação do livro, da criação do e-book em si. Primeiro momento, você vai identificar o tema do livro, ou seja, aquilo que as pessoas estão buscando nesse exato momento, em termos de conteúdo, em termos de temática. Segundo momento é a estrutura mestre, ou seja, o exato passo a passo do livro. A estrutura mestre, a estrutura base do livro, ou seja, em outras palavras, é o esqueleto do livro. Então, você precisa ter em mente essas 2 etapas, esses 2 passos, tá? Na parte número 1, que é a parte de definição da brecha de mercado, aqui é você entender exatamente o que... É você responder exatamente essa pergunta. O que as pessoas estão buscando agora? Por trás dessa pergunta tem algo muito forte, porque parece uma pergunta simplista, parece uma pergunta básica, mas aqui esconde algo muito importante, que é o quê? Que é o momento. Que é o momento do mercado, que é feeling, que é o sentimento. É você entender o que as pessoas querem agora. Não é daqui a 15 dias, não é daqui a um mês ou daqui a 3 meses. É o que o mercado quer agora. E, gente, compartilhando bastidores aqui, tá? Em termos de produtos digitais, não sei quantos de vocês aqui já fazem parte do mercado digital. Eu não, em termos de mercados digitais, tá? Em termos de produtos digitais, em termos de informações. Uma pesquisa que você faz, que identifica um tema X agora, daqui a 10 dias, você fizer a mesma pesquisa, você consegue encontrar outro ângulo daquele tema. Ou, às vezes, em alguns casos, aquele tema já não está mais sendo buscado. Uma semana, 10 dias, já é o suficiente para um tema entrar em alta e um tema cair. Então, tá ficando cada vez imediato isso. Então,
o processo de pesquisa de mercado, a identificação de brechas está se tornando a parte mais importante na criação de ativos digitais, na criação de produtos. Então, você precisa, de fato, entender exatamente o que as pessoas estão buscando para tentar vender aquilo para as pessoas naquele exato momento. Está fazendo sentido? Então, primeiro de tudo, brecha de mercado. Segundo momento é a estrutura do livro. Aqui, todo e-book, todo bom livro, ele precisa seguir uma estrutura de copy básica, que é a promessa, problema, causa, solução, oferta. Então, essa estrutura de copy ou estrutura de comunicação é um padrão de comunicação bem conhecido, que é o próprio comunicação, o padrão de comunicação que vem da estrutura AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. O problema, promessa, problema, causa, solução, ele vem dessa estrutura, desse DNA da AIDA, né? Ele vem dessa base da AIDA. Então, aqui, na promessa, o que é que você vai identificar? Você vai identificar aquilo que você tem como oportunidade. Beleza, identifiquei um tema específico para o meu mercado. Então, eu vou transformar isso em uma promessa. Então, temática é diferente de promessa. Então, você vai definir uma promessa, uma oportunidade, aquilo que você vai ajudar o seu público a resolver. Você tem que transformar isso em uma promessa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da estrutura, problema. Aí aqui você vai descrever contexto. Ou seja, você vai narrar contexto. Você vai explicar para os leitores os desafios, os erros, os problemas, as causas, as dificuldades, por que as pessoas estão errando, quais são os sintomas, como isso está acontecendo. Você vai narrar contexto. Você vai gerar uma identificação com o leitor através da narrativa de contextos que envolvem problemas comuns ali do público. Tá fazendo sentido? Segunda parte do livro é você criar essa narrativa de contexto, tá? Terceiro ponto é causa. E causa é você identificar o inimigo em comum. Identificar o inimigo em comum. Então, aqui é você apontar, de maneira prática, é você apontar um culpado. Você vai apontar um culpado para um culpado dos problemas que as pessoas estão passando. Então, ó, você está passando por esse problema, provavelmente é por conta disso aqui. Então, você vai descrever o problema e você mesmo vai nomear o culpado. Você vai dizer, ó, tem que resolver isso aqui. E as consequências de não resolver isso aqui, cara, é 1, 2, 3, 4, 5. Além de você nomear e identificar, você ainda vai amplificar aquilo, falando de consequências, tá? Essa é a terceira parte do livro. A quarta parte do livro, aí é que entra a solução. E a solução tem a ver com detalhamento dos passos. Ou seja, que é você apresentar o seu método para o seu público. Apresentar ali o seu passo a passo, o seu conteúdo, a sua aula, aquilo que você quer mostrar como solução para o problema daquele público. Tá fazendo sentido? Quarto passo, quarta etapa é o detalhamento da solução, detalhamento dos passos, é o seu método. É o momento de você apresentar para o leitor a sua metodologia. Essa é a quarta etapa. Beleza? E a quinta e última etapa é a parte da oferta. E a oferta aqui nada mais é do que você convidar o leitor para próximos passos. Convidar o leitor para próximos passos, tá? E aqui, esse convite ele tem a ver com o pitch, tá? Você deve estar pensando assim, livro tem que ter um pitch? Vou vender dentro do livro? Sim.
principalmente o e-book, o livro, ele precisa ter essa ideia de próximos passos, de você convidar o seu leitor para continuar avançando com você. E esse convite pode variar desde me siga no Instagram, desde um convite para que a pessoa se torne um seguidor no YouTube, no Instagram, whatever, ou pode ser até a venda de um novo produto, a venda de um novo livro, a venda de. Percebe? Existem livros, com certeza você já reparou. Deixa eu ver se isso aqui vai. Ó, existem livros, isso aqui não vai ter. Mas existem livros que no final dele eles fazem menção de outros livros do mesmo autor. Então, aquilo ali é um pitch, só que é um pitch contextual, tá? É um pitch contextual, que é o que a gente chama no mercado digital de o pitch invisível ou oferta contextual, oferta invisível. Então, o seu livro ele precisa ter esse pitch, esse convite para próximos passos. Tá ficando claro? Tá fazendo sentido? Então, essa é a estrutura do livro, tá? Essa é a estrutura do livro e aqui é a definição da brecha do mercado. Então, o que é que você precisa entender? Que antes de escrever o seu livro, você precisa. Vamos lá, vamos recapitular aqui para vocês não se perder, tá? Primeiro ponto: decidi escrever meu livro. O que é que eu preciso saber? Você vai precisar de um livro. Não é só escrever um livro. Você vai precisar do livro, você vai precisar da página de vendas, você vai precisar de copy e você vai precisar de uma estratégia, tá? Também não é. Você não vai vender de qualquer jeito. Existe um caminho, existe um momento, existe uma maneira de criar tudo isso. Depois que você definiu tudo isso, você vai para onde? Encontrar a brecha de mercado. Beleza. Hoje no meu mercado, qual é a brecha? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Qual que é a brecha de mercado? E o que é brecha de mercado? Brecha de mercado é você entender o que as pessoas estão buscando agora. Você vai entender o que as pessoas estão buscando nesse exato momento. Depois disso, você vai para a estrutura mestre do livro. O que é isso? É você quebrar o livro em etapas. Isso é feito de maneira não é de uma maneira não é de maneira lógica, mas é feito de uma maneira. Eu falo aqui, estou falando de uma maneira psicológica, de uma maneira aquilo que tem por trás, é o raio-x, é o código-fonte do livro. Então, o código-fonte do livro envolve algumas etapas. Você precisa passar por essas etapas. Você precisa ter consciência que, comecei o livro, eu quero apresentar uma oportunidade. Se você começa o livro falando de problemas, você já perdeu. Se você começa o livro de qualquer outra maneira que não seja apresentando uma grande oportunidade para o seu público, você já errou, já perdeu. Você vai perder o leitor na leitura, o livro vai ficar fraco, o livro provavelmente vai vender, não vai vender ou vai vender tão pouco quanto ele poderia, tá? Então, existem etapas ideais que o seu livro tem que passar, psicologicamente falando. Parte número 1, oportunidade. Parte número 2 é a descrição de contexto. Parte número 3 é a identificação do inimigo em comum, ou seja, apontamento de um culpado. Parte número 4 é um detalhamento da solução. Parte número 5 é o convite para próximos passos. É ali dar a oportunidade de uma continuidade com você. Beleza? Ficou claro aí? Então, partindo disso aqui, o que é que você vai fazer quando você estiver com o Cloud? Aqui é você chegar e falar o seguinte: eu preciso da sua ajuda para identificar um tema altamente vendedor no mercado de, vou pegar aqui, o mercado de comunicação, tá? Vou pegar aqui um mercado de comunicação como exemplo. Comunicação barra oratória. O que as pessoas estão buscando hoje como, como
O que as pessoas estão buscando hoje em termos de conteúdo? Me apresente um relatório completo baseado nisso. Ó, eu trouxe aqui o meu nicho de mercado e peço ali a IA para me ajudar a encontrar um tema específico, um tema, uma brecha de mercado sobre esse nicho, tá? Vamos ver o que, é que ela vai fazer aqui. Ó, ela já começou aqui a fazer o trabalho dela. Tá criando o relatório, tá, gente? Então, enquanto ela cria o relatório, queria que vocês é, queria que vocês para pensar. Quando vocês vão escrever um livro, ou quando vocês pensam em escrever um livro, vocês pensam nesse fluxo aqui? Vocês pensam nesses elementos com essa profundidade? Sério, vocês pensam nisso? Vocês pensam na definição do tema como algo importante, como algo fundamental? Porque o que é que acontece? A maioria das pessoas, elas erram no, porque define, elas fracassam com o seu livro porque definem o tema errado. E o que é definir o tema errado? É definir um tema que as pessoas não têm interesse agora. Então, assim, não é que existe um tema ruim, mas existe um tema que não é aquilo que as pessoas querem agora. E para entender isso, é você pensar no seguinte: qual ângulo, qual ângulo eu posso falar, ou qual ângulo eu posso utilizar para mostrar para o meu público que aquilo que eu quero oferecer, ele não é totalmente diferente, mas ele é algo que vai chamar atenção. Ou seja, eu sei que ficou um pouco confuso, né? Mas de maneira prática, é você entender assim, ó. É você falar de um assunto conhecido, mas com um ângulo ou levemente diferente. Ou seja, não é só sobre você pesquisar sobre um tema que as pessoas estão querendo. Esse é o primeiro ponto. Você pegar aquele tema e você vai criar uma promessa. A sua promessa, ela tem que vir com um ângulo diferente. Vamos lá. Se você pegar um tema, vou pegar aqui algo prático, tá? Hoje, o assunto cloud, ele está hypado, ele está em alta, tá? As pessoas estão pesquisando muito sobre isso. Utilizar o cloud como uma ferramenta, um recurso de vendas ou de criação de produto, ou uma ferramenta importante para negócios, principalmente digitais, tá? Só que aqui tem um porém. Se eu chego falando de cloud para negócios, é muito amplo, é muito aberto, é muito genérico. Muitas pessoas já estão falando disso. Então eu tenho que ir no específico, tá? Eu vou chegar aqui e falar o seguinte: funil com e-book para funil e-book, funil com e-book usando cloud. Ou livro em 48 horas com cloud. Ou gerador de vendas diárias com cloud. Ou autor best-seller na Amazon
Amazon com Cloud. Então você tem esses. Você precisa ir num específico na criação da promessa, tá? Então, tema, por isso que eu falei anteriormente, tema é uma coisa, promessa é outra, beleza? E promessa é definida por um assunto conhecido, mas levemente diferente. Você fala sobre algo muito conhecido, mas de uma maneira levemente diferente, de um ângulo diferente. Combinado? Ó, ele foi aqui, ó, ele já fez um relatório, tá? É, agora eu tenho dados sólidos suficientes para montar o relatório. Deixa eu construir isso de maneira visual e estratégica para você. Comunicação e relatório. As pessoas estão buscando as pessoas, o que as pessoas estão buscando e onde está o dinheiro. 23%, 23%. Crescimento em buscas por oratório no Brasil. Ou seja, está mostrando que houve aí um crescimento de 23%, tá? Mais 52%, alta no termo oratória, como falar em público. Google Trends. 46%, crescimento em buscas por aula de oratória. 77% das pessoas têm medo de dificuldade de falar em público. Ou seja, um mercado em alta, um mercado que as pessoas estão buscando isso e um mercado que as pessoas já reconhecem a dificuldade nisso, tá? Tá ficando claro, né? Subnichos mais procurados. Fala em público, confiança, vencer o medo. A dor número um do mercado, a maioria das pessoas não busca oratório, busca parar de travar, sufocar, gaguejar. A promessa emocional supera a promessa técnica aqui. Olha isso que ele já me deu aqui. A promessa emocional supera a promessa técnica. Então aqui, ó, se ao invés de eu chegar e criar um produto com tema sobre comunicação e falar sobre técnicas, eu tenho que chegar aqui e falar sobre trava. Hoje, a trava emocional, ela vende mais do que a trava técnica. Tá fazendo sentido, gente? Problema é que se eu não faço aqui uma pesquisa minimamente feita, minimamente embasada como essa aqui, eu fico andando sem rumo. Olha isso aqui, ó. Medo de falar em público. Ah, tá legal. O medo de falar em público não é algo tão. Apesar que hoje está com demanda absurda, mas não é algo, beleza. É algo mais previsível, é. Porque o problema de falar em público ele já é um problema bem conhecido. Mas essa aqui, ó. Comunicação para a câmera. Você tinha parado para pensar? Você que é do nicho de comunicação. Você já tinha parado para pensar em criar um produto nessa linha, criar um livro nessa linha? Beleza, comunicação para a câmera. Vou explicar aqui todas as etapas técnicas dos bastidores de como você lidar com isso. Provavelmente não, né? Provavelmente não. Ó, comunicação para a câmera ela está na frente de dicção e voz. Na frente de liderança comunicativa, de linguagem corporal, apresentações profissionais. De fato, para comunicação, comunicação para falar na câmera é mais importante que a linguagem corporal na comunicação? De maneira nenhuma. É mais importante que a dicção e voz? De maneira nenhuma. Mas o que as pessoas querem hoje é isso aqui, ó. Comunicação para câmera. Se você ousa não falar disso, você perdeu. Tá ficando claro, gente? Tá ficando claro isso? Beleza. Então aqui, ó, eu vou chegar e fazer o seguinte. Aí aqui vem um segredo. Eu vou chamar aqui para conversa a minha habilidade do livro Funil de Vendas e quero escrever um livro sobre comunicação para câmeras. Ele vai começar a trabalhar, estruturar o meu livro sobre esse determinado assunto. Aí aqui é que tá. Aqui tá o grande ponto. Esse agente aqui,
Essa habilidade ela já está totalmente treinada para criar um livro seguindo esses parâmetros, tá? Ó, qual é o leitor ideal do seu livro? Criador de conteúdos, Reels, Lives, vou botar aqui, ó, sim, criador de conteúdo. O livro vai servir de entrada para qual oferta? Eu vou vender um curso completo de comunicação. O e-book enxuto, 30 a 50 páginas, 30 a 50 páginas. O livro mais completo, vou colocar aqui. Vai ser um e-book bem enxuto, 30 a 50 páginas. Duas últimas perguntas rápidas antes de se inscrever. Você tem um nome para o método? Pode ser algo que já usa nos seus conteúdos ou posso seguir opções? Pode seguir opções. E uma história real para a câmera? Não tem uma história real. Eu estou fazendo aqui bem rápido, tá, gente, para ser didático, mas no seu caso, com acesso a esse agente, ou com um agente, ou no próprio chat, você tem que chegar e colocar a sua historinha, tá? Senão ele vai criar sem história, ou então ele vai criar de acordo com o que acha que é para criar. Tá legal? Não tenho histórias no momento. Beleza. Ele vai começar a criar aqui, tá, gente? Eu vou começar, quando ele cria, tá? Eu vou falar aqui para vocês sobre uma oportunidade onde eu, Jadson Barreto, opa, aqui. Eu, Jadson Barreto, vou estar ajudando vocês pessoalmente na criação do seu livro, na criação da sua página de vendas, na criação da sua copy, na criação da estratégia de vendas do seu livro. Em outras palavras, eu vou te ajudar a criar, implementar e executar o seu funil de vendas com e-book, o seu fluxo de vendas completo. Funil de vendas desde a criação do livro, desde a escrita do livro, desde a distribuição e divulgação com as copies, desde a criação da página de vendas, exatamente tudo. Ah, Jadson, você vai me ajudar a publicar o livro? Vou te ajudar a publicar o livro na Amazon ou em plataformas digitais. Vai depender ali de qual o seu modelo de negócio ou qual será o alinhamento para o alinhamento ali do seu produto, tá? Mas de maneira prática, o que é que eu vou receber? Você vai receber o seu livro pronto, criado do mais absoluto zero. Você vai receber a sua página de vendas, no estilo carta de vendas, long sales letter. Você vai receber as copies para Instagram, copies para e-mails, copies para anúncios. E você vai ter uma reunião de alinhamento para a venda do seu livro, tá? Vou entregar tudo isso para você dizer assim, ó, no seu caso, faz assim, assim, assim e assado. Vai por essa linha aqui, não vai por essa. Começaria por aqui. Então vai ter todo esse alinhamento, vai ser uma entrega extremamente completa, absurdamente completa, tá? Qual que é o investimento para você fazer parte desse serviço premium, né? O investimento para você receber o seu livro pronto ou o seu funil de vendas pronto é de 2K, R$ 2.000 ou 12 vezes de R$ 200. Você pode parcelar no cartão de crédito, 12 vezes 200 ou R$ 2.000 à vista. Você vai receber todos esses elementos aqui, toda essa entrega. Combinado? Show de bola? Vamos ver o que é que ele já começou a escrever. Ó, olha isso. Olha isso aqui, ó. Perfeito, vou criar a estrutura completa com sugestões de nome de olha só, presença na câmera, com subtítulo, autoria e seu nome. A estrutura seguiu exatamente o modelo de funil de vendas com 5 capítulos. Capítulo 1, grande promessa, os dados do mercado que você já tem em mãos, a oportunidade que o criador está perdendo e o que ele vai aprender. Capítulo 2, os 6 erros clássicos da cena do travamento com quem não se identifica com isso e as dores que ninguém fala em voz alta. Capítulo 3, os 6 erros,
o inimigo invisível, acredita de que a comunicação é dom, os 4 perfis de criador travado com nomes memoráveis, o arquivista, o eterno preparo, olha isso. Olha só isso aqui. Capítulo 4, método câmera, ó, CAMERA. Capítulo 5, encerramento, beleza. Deixa eu ver aqui se ele já criou aqui. Não apareceu aqui. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. Ele já criou aqui, ó. Ele já escreveu aqui a primeira parte do livro, tá? Ó, ele colocou até no meu nome. Tem minhas informações. Colocou até no nome. Presença da câmera. O método para criadores de conteúdo que querem falar com impacto, naturalidade e autoridade em qualquer câmera. Jadson Barreto. Sumário. Ó, o que trava a câmera? Introdução. O que trava na câmera? Você vai dizer, na hora em que a luz vermelha acende, alguma coisa trava. A voz muda, o corpo fica rígido, o pensamento que estava claro segundos atrás some. Você grava, apaga, grava de novo, apaga de novo e no final posta o vídeo que não representa nem metade do que você é. Onde é que eu parei aqui? Ou pior, nem posta. Se isso sou familiar, saiba que você não está sozinho. E mais importante, isso tem solução. Este e-book foi escrito para criadores de conteúdo que sabem que precisam aparecer com mais consistência, mais naturalidade e mais impacto, mas ainda sentem que a câmera é uma barreira e não uma aliada. Aqui você vai descobrir por que isso acontece, qual é o verdadeiro obstáculo que ninguém fala e como aplicar o método câmera para transformar a sua comunicação digital de vez. Quem aprende a falar para câmeras não apenas cria conteúdo, constrói autoridade, atrai audiência e converte seguidores em clientes. Olha isso, ó. Ele já começou a escrever aqui, ó. E legal que ele já escreve todo diagramado e formatado. Louco isso, né, gente? Louco. Então é isso, ó. Essa é a grande oportunidade que eu preparei para vocês. Se você tem interesse em ter o seu livro pronto, criado do mais absoluto zero, você vai clicar no botão aqui abaixo, chamar a equipe, chamar no WhatsApp e a gente vai conversar sobre os próximos passos. Combinado? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Fui!